Salve pessoal, aqui quem fala é o Cris, engenheiro civil, e seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Bom, esse vídeo é destinado a todo profissional, como engenheiros, psicólogos, arquitetos e afim, a tão sonhada oportunidade. Todo mundo quer uma oportunidade, todo mundo quer ingressar no mercado de trabalho, só que ninguém sabe como, ou uma minoria sabe como e não quer compartilhar. E toda vez que eu participei de palestras, de reuniões no Zoom, na parte de gestão hospitalar, na parte de gestão de obras, na parte de gestão de pessoas em geral, sempre algum aluno recém-formado ou se formando me pergunta assim: Cris, como é que você vende seu peixe? Como é que você faz para conseguir o primeiro cliente? Como é que você faz para obter sucesso na sua venda do seu serviço, produto, enfim? E cara, eu sempre indiquei bastante livros, só que a galera não lê muito. Então, pensando nisso, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa por essa galera. E é por isso que esse vídeo tá aqui. Então, esse vídeo vai servir para você como base, como caminho, como uma orientação, um manual de como você dá seus primeiros passos na sua na conquista da sua oportunidade. Bom, a primeira coisa que eu vou falar então aqui é referente a soft skill. Você sabe o que é soft skill? Soft skill é basicamente uma habilidade comportamental, é uma habilidade suave, é uma habilidade extremamente importante no mercado de trabalho atual. Cara, hoje em dia, quem não tem um soft skill não consegue emprego. Ou consegue um emprego, mas não consegue se firmar nesse emprego. Não consegue conquistar o cliente, mas não consegue firmar, fidelizar o cliente. Soft skill, como eu disse, é comportamental. Ele tem a ver com o seu eu pessoal, no campo profissional. Então, por exemplo, um soft skill primordial que as pessoas utilizam muito é sobre a comunicação. Cara, independentemente do setor que você trabalhe, se você quer exercer um cargo de gerência, um cargo de gestão, você tem que ter o soft skill de comunicação. Você precisa receber e dar feedbacks, você precisa saber aprender a falar com os seus funcionários, a falar com o seu cliente, como tratar as pessoas do realmente jeito que elas gostariam de ser tratadas sem faltar o respeito. Tem gente que não sabe fazer isso. O segundo soft skill mais requisitado, por exemplo, nas empresas, enfim, para uma empresa de sucesso, caso você queira montar uma, é a parte da liderança. Se você quer ser gestor, você tem que saber liderar. Um terceiro exemplo, empatia. Cara, se você for um gestor onde você não tem empatia, se você não sabe se comunicar e se você não sabe liderar, para que você vai ser gestor? Tem gente que não dá importância a essas coisas, quando na verdade é uma coisa super importante. O soft skill, apesar de não ser muito conhecido ou de ser muito ignorado pelos outros profissionais, é uma coisa extremamente importante porque ele mostra que você pode ser uma pessoa simpática, uma pessoa que tenha empatia, uma pessoa que tenha liderança, uma pessoa que tenha comunicação, e você consegue focar mais nos seus objetivos e também ser mais motivado. Você consegue ser muito mais assertivo com esse soft skill. Óbvio, não confunda soft skill com hard skill. Hard skill é uma parada mais técnica, que é modificada de acordo com o trabalho que você exerce, com o seu ramo de atividade em geral. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre soft skill, a gente vai partir para uma outra área. Vamos falar agora de como realmente vender o peixe, que é o copywriting. Você sabe o que é copywriting? Cara, por favor, não confunda com publicitário, tá? O copywriter, ele é aquele redator comercial. Ele é o cara que organiza as palavras de certa forma e de certa ordem, tá bom? Que faça com que o público que a leia tenha uma reação já planejada, um poder de decisão já planejado, uma decisão que vai fazer uma venda, que vai fazer um lucro para aquela empresa que contratou aquele copywriter. Bom, vamos dar um exemplo aqui, o que é esse copywriter? O copywriter, como eu disse, ele é um redator. E vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 49, nos Estados Unidos, a Volkswagen tinha chegado. Cara, pensa comigo. Você acabou de sair de uma Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. E você sabe, o povo americano sabia muito bem que Hitler tinha um dedinho de Hitler na produção do Fusca.
O Fusca era utilizado pelo exército nazista, pelos alemães. Pensa comigo agora, como é que eu vendo um carro alemão num país americano onde esse carro é vinculado a uma das pessoas mais terríveis do planeta? Impossível, você acha? Não para um copywriter. Simplesmente a Volkswagen chamou um copywriter para fazer a propaganda do Fusca. O copywriter, depois de 2, 3 meses pesquisando, acabou fazendo uma propaganda na TV referente ao Fusca. Só para você ter uma ideia, em 1949 tinha vendido nos Estados Unidos cerca de 7, 8 milhões de carros. Adivinha quantos deles eram Fuscas? Apenas 330. O que é um valor muito pouco, muito abaixo do esperado para a fabricação de um veículo. Simplesmente, não é nem 1%, nem 0,1%. Então, como é que houve essa mudança? Como é que a Volkswagen tornou-se Volkswagen? E como é que o Fusca não só conquistou os Estados Unidos, mas conquistou o mundo? Simples. O copywriter, ele fez uma propaganda na TV. Essa propaganda falava o seguinte, que o Fusca, ele não seria um carro para a família ideal, mas era o necessário. Como, você me pergunta? Simplesmente que ele fez uma propaganda leve, engraçada, e ele disse nessa propaganda: Fusca, o carro que você não queria, mas que você precisa. Um excelente carro para ser o segundo da família. Pensa comigo, a Volkswagen não podia competir na época com Ford, Chevrolet e outras empresas, mas pelo fato do Fusca ser barato na época, ele poderia ser um segundo carro da família, já que ele tinha a refrigeração a ar, já que ele tem uma mecânica muito básica. Era um carro que era basicamente útil. Não era o melhor carro do mundo, mas era útil. Cara, isso foi o necessário para fazer explodir de venda no Fusca nos meses seguintes. Simplesmente batendo recorde no recorde e conquistando o mundo. Aqui no Brasil mesmo, você vê Fusca em todo lugar. E não é por mera coincidência. O marketing, ele teve dedo nisso. Então, cara, se for para você aprender uma habilidade antes de exercer sua engenharia, antes de exercer a sua área da saúde, a sua área, enfim, de manufatura, de obra, enfim, de qualquer coisa, você tem que aprender a fazer uma propaganda de si mesmo. A propaganda é a alma do negócio, como dizem. Eu pensava que essa frase era meio clichê, mas realmente faz muito sentido. Outro exemplo que você pode ter no copywriter é, por exemplo, sobre a Rolls-Royce. A Rolls-Royce, quando foi criada, ela também não vendia muito. Também não vendia muito. Ela não vendia muita coisa, porque ela era uma iniciante no mercado. Só que aí chamaram um copywriter também. E depois de alguns meses também pesquisando sobre o carro, ele chegou na seguinte frase: a 60 milhas por hora, o som que você mais ouvirá é o seu relógio elétrico batendo um ponteiro. Isso remete ao quê? Que o carro é um carro muito silencioso, muito confortável, tem conforto. E logo em seguida, nesse jornal que o copywriter ele publicou essa frase, ele escreveu: tenha a inexplicável experiência de se tornar... Errei. Ele escreveu assim: tenha a inexplicável experiência de dirigir um Rolls-Royce. Cara, nem preciso dizer que no mês seguinte, na semana seguinte, as vendas subiram. Mas você deve estar me perguntando assim: pô, Cris, mas isso é coisa de empresa grande, profissional grande. Cara, eu não consegui ainda entender o que você quer dizer com essa parada de copywriter, né? Cara, eu vou dar para você um exemplo muito utilizado no ramo corporativo, entre bancos, entre alguns escritórios de advocacia, que é o seguinte: é uma história, tá? Para você entender realmente o que significa ser copywriter e o que esse copywriter faz, esse impacto que ele faz no público para fazer uma tomada de decisão, como eu disse a princípio. Certa vez em Paris, ele tinha um pedinte no meio da praça, ali em Paris. E esse pedinte, ele era cego. E esse pedinte, ele tinha uma plaquinha, um cartazinho, falando assim: socorro, me ajude, eu sou cego. Guarde essa frase na sua cabeça, tá? Você já vai entender o porquê que eu tô falando isso.
E era sempre uma luta, uma dificuldade imensa dele conseguir uma moeda, uma esmola. Simplesmente, um dia passou o copywriter perto dele, viu a plaquinha e falou assim: pô, cara, tem que ajudar esse cara, meu. Mas como que ajuda esse cara? Ele olhou a plaquinha, pegou a plaquinha e escreveu uma coisa nova. Deixou a plaquinha junto com um pedinte, deu uma moedinha e foi embora. Desse momento em diante, o pedinte ele ficou doido, mas de um jeito positivo. Porque a cada passo que ele ouvia, ele sempre ouvia junto um barulho de moeda caindo para ele, né? Dando esmola para ele. Ele ficou, mas o que aconteceu? Alguém pegou minha placa, mudou alguma coisa e eu comecei a ganhar rios e rios aqui de moedinhas? O que está acontecendo? E esse pedinte ele começou a ficar curioso, né? Ao menos, porque sempre era uma dificuldade imensa para você conseguir uma esmola. Então, o que mudou? Simplesmente um dia o copywriter estava passando na rua e viu o pedinte com a tigelinha dele cheia de dinheiro, simplesmente. E o pedinte, apesar de cego, ele conseguiu identificar o copywriter nesse momento. E ele chegou nele e falou assim: senhor, qual que é a frase que você escreveu aqui? E ele falou: olha, a frase eu não vou te falar ainda, mas eu tenho certeza que eu te ajudei muito mais do que eu pensei. Ele foi embora. E esse pedinte, ele ficou desesperado, cara. Ele falou: nossa, mas o que esse cara escreveu? O que esse cara escreveu? Eu preciso saber o que esse cara escreveu. Aí a primeira pessoa que passou na rua, que ele ouviu, ele falou assim: cara, desculpa, vem cá. O que está escrito nessa plaquinha aqui? Preste atenção agora no poder do copywriter. A frase antigamente era: socorro, sou cego, me ajude. E a placa agora dizia o seguinte: é um dia lindo em Paris, mas eu não posso vê-lo. Toca, não toca? Não toca no íntimo do seu ser. Você fala: poxa, cara, percebe que o pedido de esmola é o mesmo. Só que, cara, você fala: nossa, é verdade, ó, é um dia lindo, olha como que eu tô aqui, lindo, eu estou em Paris, é um dia lindo, eu consigo ver esse dia, que dia maravilhoso. Pô, o cara não vê, vou dar uma esmola pro cara. Você entendeu o poder das palavras? Basicamente, é isso que um copywriter faz e é isso que você tem que aprender, a escrever a palavra certa para que a pessoa que leia tome uma decisão. Que no caso do pedinte foi o quê? A esmola. A decisão de esmola. E óbvio, teve aí um incentivo emocional. Tocou na emoção. Esse é o poder da palavra. É uma coisa que todo mundo deveria saber. Era uma coisa que a faculdade devia ensinar. Era uma coisa que a escola deveria ensinar. Mas não nos ensinam. Não nos ensinam e a gente tem que se virar no mercado de trabalho assim. O copywriter pode ser utilizado tanto para venda de produtos como para venda de serviços e também como uma montagem de currículo, uma montagem de uma proposta que você consiga induzir o seu cliente a tomar uma decisão de fechar um negócio com você. Por que não? Cara, o fato de você saber copywriter já vai te deixar à frente da sua concorrência. O fato de você utilizar as palavras ao seu favor vai deixar você praticamente boneco perfeito. Você vai estar pronto para atrair um cliente. Óbvio que isso não é tudo. Você precisa de outra ferramenta que eu vou falar mais para frente. Mas se isso não fosse verdade, a profissão de copywriter ela não seria a profissão mais assediada do mundo, onde o profissional constantemente é chamado para trabalhar para diversas empresas, porque sabe que quando você altera um tema, altera uma palavra, altera uma frase, o seu produto vende 5 vezes, 10 vezes mais. É uma coisa super normal de acontecer, porque, de fato, a propaganda é a alma do negócio. Então você tem que fazer a propaganda de si mesmo. Você tem que saber o que é, por exemplo, a próxima ferramenta que eu vou falar agora, que é a ferramenta fofa. Você tá, ué, fofa? O que é isso? Fofa. Muita gente conhece essa ferramenta como SWOT, S-W-O-T, mas eu vou falar fofa. Por que fofa? Fofa é uma ferramenta que é uma técnica de análise para você tomar uma decisão, seja uma decisão agora ou seja uma decisão futura. Fofa, vamos lá. Vamos para a primeira letra, F. Esse F é de força. O O é de oportunidade. O segundo F é de fraqueza, ambiente mais externo. E o último A é ameaça. Então,
Quando você combina o soft skill, o copywriting e o FOFA, você consegue ter uma dimensão dos seus parâmetros profissionais e do que pode, a imagem que você pode passar para um cliente para você começar a atraí-lo. Exemplo, vamos lá. Se você é um engenheiro civil, vamos lidar com engenheiros civis. Qual é a sua força? Você é bom líder? Se for bom líder, é força. Você é comunicativo? Se for muito comunicativo, ter feito um curso de oratória ou se expressar bem, legal, é força. Você tem uma equipe? Depende, né? Às vezes é força. Se você não tiver, é fraqueza, certo? Bom, agora vamos para a oportunidade. Bem, você já sabe suas forças. Qual é a oportunidade que você pode ter no mercado de trabalho? Quais são as oportunidades que não dependem totalmente de você para você conquistar alguém? Alta demanda na construção civil? Corresponde muito ao cenário atual? Mais ou menos, acredito que não. O local onde você está inserido é um local que tem muita tecnologia? Pode ser uma oportunidade. O local que você está inserido tem muita construção acontecendo, tem muita obra acontecendo, tem muito incentivo, isso são oportunidades. Então, se tiver, oportunidade, feito. Fraqueza. Aqui é uma coisa um pouco mais particular. Qual é a sua fraqueza? Qual é a fraqueza da sua equipe? Bom, vamos supor, tenho uma equipe que ela é fraca na proposta comercial. Ter uma equipe que não se dá muito bem e não tem um soft skill, não tem empatia, não tem simpatia, não se desgostam, não se comunicam, então dá muito problema no projeto, na hora de fazer, porque não houve comunicação das partes. Isso é uma fraqueza. Vamos supor outra fraqueza, mais pessoal. Eu sou muito teimoso. É uma fraqueza, você tem que melhorar isso, você tem que tornar isso uma força. Eu não sou adepto à tecnologia, eu não tenho um Instagram, eu não apareço para meus clientes, eu não mostro interesse em captar cliente, eu sou uma pessoa desmotivada, isso é fraqueza. Nessa ferramenta, isso é fraqueza. Bom, agora a gente vai para a ameaça. Eu tenho uma empresa de construção civil, só que a concorrência na minha cidade é enorme, porque já que a gente está tendo muito incentivo, tem muita gente ingressando nessa área, a gente está muito competitivo, entende? Isso é uma ameaça, uma outra empresa. Uma ameaça. Uma empresa estrangeira está vindo para cá e a equipe deles é mais profissional, ou a equipe deles é mais disciplinada, ou a equipe deles mexe com software exclusivo que eu não consigo mexer e é um software que enche os olhos do cliente. Só para você ter ideia, esse quesito de ameaça é uma coisa que aconteceu muito no iFood. Quando o vírus se espalhou pelo mundo, espalhou pelo Brasil inclusive, houve muito desemprego, certo? Só que as pessoas que estavam desempregadas foram fazer o quê? Elas foram abrir uma loja, um comércio de comida. Muita gente migrou para o ramo alimentício, porque as pessoas pensam, ramo alimentício dá dinheiro, ramo alimentício não quebra. Cara, o tanto de gente... Só pra você ter ideia, o iFood cresceu muito na pandemia. E a competitividade no ramo alimentício do iFood, nossa... se antes existia 3 restaurantes, 3 docerias por bairro, agora existe 10, existe 15, 20. Quem é mais antigo no iFood ou quem tem um negócio mais antigo sabe que todo canto teve um bar novo, todo canto teve um restaurante novo, um boteco novo. Isso, por exemplo, foi uma ameaça aos que começaram primeiro. De fato, o iFood se beneficiou, mas isso é um bom exemplo do que normalmente pode vir a acontecer. Então é o seguinte, a partir do momento que você faz toda essa análise de decisão, de técnica de decisão, você consegue sim saber, poxa, então, o que eu tenho que melhorar antes de conquistar o cliente? Normalmente o que eu me faço a pergunta é simples. Beleza, eu sou engenheiro. Qual é o engenheiro que eu gostaria de ser?
Ou qual é o engenheiro que eu, sendo mesmo engenheiro, profissional da área, contrataria para tocar uma obra para mim? Óbvio, tem gente que não contrataria porque é engenheiro já. Mas vamos supor, você, com o conhecimento construtivo, técnico que você tem, ou você que é psicólogo, ou você, na sua opinião, em geral, o que seria um bom profissional na sua área? Ah, o bom profissional ele seria comunicativo. Eu tenho a comunicação? Ah, eu tenho, legal. Minha força tá ok. Ah, eu não tenho. Poxa, minha fraqueza, eu preciso, é primordial, cara. Isso, além disso, tudo é soft skill. Poxa, você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Então, você começa a ter análise, você começa a saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades, suas ameaças, o que você tem que melhorar e o que você tem que fazer para conquistar o cliente. Você acha que o seu cliente gostaria de fechar um negócio, qualquer coisa, com um profissional inseguro? Ou que você vendesse um produto que não transmita a imagem de qualidade? Consequentemente, não. Certamente você iria preferir pagar mais caro pro cara que passa a segurança para você, pro cara que passa a qualidade da imagem para você. Eu não estou mentindo, certo? Bom, até aqui você já está entendendo como é que funciona. Então a gente falou sobre soft skill, falamos sobre o poder das palavras, que é o copywriter, falamos também sobre a técnica FOFA, ou SWOT, para os internacionais. Agora, a última ferramenta que a gente vai falar para você conquistar cliente, se destacar no mercado, é uma coisa que, cara, tem muita gente que peca nisso. Tem muita gente que peca nisso porque não fez o FOFA na fraqueza de ser tímido. Timidez é uma coisa que custa muito caro em qualquer ramo que você atue. Se você quer obter sucesso profissional, você não pode ser tímido. Nem que você seja uma matraca e fale muito, mas cara, fale. Quando for permitido, é claro, fale. Ou melhor, saiba também o que você vai falar. Porque, cara, networking é uma coisa séria. Networking é a nossa quarta ferramenta para você conquistar um cliente ter a chance, né, a oportunidade. O que é o networking? Vamos lá. É um assunto muito debatido hoje em dia, muita gente agora fala sobre networking. Eu mesmo falei sobre networking. A primeira vez que eu vi networking, na verdade, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos. Só que não era explorado muito na escola e isso deveria ser ensinado junto com essas quatro ferramentas deveriam ser ensinadas desde quando a gente nasce. Porque, se isso acontecesse, simplesmente as coisas seriam diferentes, tenho certeza. Consequentemente, para você, as coisas seriam diferentes. Network nada mais é do que uma rede de contatos. Como assim uma rede de contatos? Simples, eu, por exemplo, sou engenheiro civil. Só que eu conheço advogados, eu conheço donos de agência de turismo, eu conheço massoterapeutas, eu conheço médicos, eu conheço arquitetos, eu conheço gestores, eu conheço donos de fábrica, eu conheço donos de padaria, eu conheço donos de imobiliária, eu conheço donos de mecânica. Por que eu quero e sempre gosto de conversar muito, de conhecer pessoas novas? Porque cada pessoa que você conhece é uma oportunidade. Cada pessoa é um universo de possibilidade. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, vamos supor você seja psicólogo. E quando você é psicólogo, você tem que lidar diretamente com pessoas. Só que, cara, você precisa fazer sua clientela, assim como qualquer outra profissão, desde que você atue autonomamente ou como MEI, enfim. Cara, você tem que conhecer pessoas. Porque pessoas conhecem pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas. E, provavelmente, essas pessoas conheçam algum cliente seu. Algum futuro cliente seu. Então, eu mesmo, sendo engenheiro civil, ou você sendo psicólogo, enfim, você tem que conhecer pessoas. Porque nunca se sabe quando alguém vai precisar do seu serviço. Pensa comigo, as pessoas acreditam muito mais em algo que vê na internet ou em algo que, além de ter visto na internet ou pessoalmente, seja indicado por alguém. Obviamente que o indicado passa muito mais segurança, passa muito mais qualidade. Ah, Cris, mas olha, eu moro numa cidadezinha pequena, eu não tenho muito network, eu não conheço muita gente. Tudo bem, vai para uma cidade vizinha,
Vá numa palestra, conheça pessoas lá. Mas simplesmente você tem que ir numa palestra que você esteja na sua área, ou que esteja coligado na sua área. Um exemplo clássico que eu dou aqui é que eu moro perto do São Paulo Expo. O São Paulo Expo, teve uma vez um evento chamado FEICOM, que foi uma feira de engenharia, de projetos, tecnologia. Cara, eu conheci tanta gente lá. Eu conheci pessoas que criavam softwares de realidade aumentada. Eu conheci pessoas que desenvolveu material esponjoso para absorção de água. Eu conheci pessoas que criaram projetos do zero para facilitar um problema. Eu não preciso nem dizer que quando você tem uma proposta, um produto que soluciona algum problema, você vai ganhar dinheiro com isso, certo? Óbvio que se você ainda aliar ele à sustentabilidade, que é uma coisa que o pessoal fala muito, e inclusão social, cara, você estoura. Simplesmente você estoura. Se você conseguir desenvolver um projeto desse, você estoura. Então, conforme você vai em palestras, conhece alguém, esse alguém pode apresentar para você um novo parceiro, uma nova oportunidade, um novo cliente. Eu mesmo, em todas as palestras que eu fui, que eu falei no começo do vídeo, conheci arquitetos, designers. Se eu simplesmente quiser fazer um projeto agora, pelo fato de eu ter um networking tão bom, eu consigo falar assim, olha, você precisa do quê? Ah, Cris, eu preciso de uma reforma no meu apartamento. Pô, cara, já tem eu. Ah, mas eu quero chamar um designer. Pô, cara, eu conheço um designer. Cris, eu não estou muito bem, eu preciso passar no médico. Ô, quer um médico? Ó, eu tenho um doutor em tal lugar. Ah, Cris, eu preciso de um dermatologista. Pô, eu tenho um amigo que é tal lugar. Amigos indicam para amigos. É assim que as pessoas conseguem hoje em dia. Cara, networking vale mais do que dinheiro. Networking vale mais do que dinheiro. Porque networking, a partir do momento que te dá uma oportunidade, a oportunidade de você ganhar dinheiro nisso, ou de você ganhar algum benefício, é infinito. É infinito. Através do networking, você pode se envolver com a política, você pode se envolver com alguma compra de algum produto abaixo do valor do mercado. Você pode, por exemplo, ser amigo de um dono de algum depósito de material e você pegar a preço de custo dele. Tá vendo? Isso dinheiro não paga. Isso é oportunidade, isso é chance, isso aumenta lucro, isso aumenta sucesso. Então, se você, a partir de hoje, usar tanto o networking quanto as outras ferramentas, você vai ter sucesso. Porque é praticamente impossível você ter feito o soft skills, ser um bom líder, um bom gestor, você ter feito um copyright, fazer uma propaganda de si mesma excelente, você saber seus pontos fortes, fracos, ameaças, quem é contra você e quem não é, e se você tiver uma rede de contatos, cara, o sucesso está aí na porta, só basta você abrir. E eu não falei no vídeo, mas você que está aqui agora, você vai ter um bônus, um diferencial, porque pessoas que completam tarefas merecem ser recompensadas. Eu vou indicar para você o livro, o nome do livro é Copywriting, tá? Ele é feito pelo Paulo Macedo, eu vou deixar ele aqui, a foto da capa dele. Se você quiser baixar esse livro, baixe. Se quiser comprar, baixe. Se quiser comprar, compre, né? Eu não vou entrar nesse quesito de virtual ou não. Só que vale muito a pena. Você aceita uma dica? Mas compensa você pegar o livro físico para você rabiscar, fazer umas anotações. É muito interessante. Eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar a sua vida da água para o vinho. Porque se você souber, como eu disse, fazer uma propaganda de si mesmo, saber ser um bom gestor, ter um soft skill, saber as suas forças, suas fraquezas, as suas oportunidades e o que vai te ameaçar, e como também ter uma excelente rede de contatos com outros gestores, com a sua concorrência, muito interessante, por que não? Eu tenho certeza que você vai muito longe.